Na carta à Igreja da Galácia, Paulo vai dizer aos Gálatas sobre a sua preocupação quanto a um outro evangelho que estava sendo pregado. Você sabe qual é esse evangelho que Paulo está se referindo? Bom, que evangelho seria esse, capaz de convencer até mesmo os cristãos, aqueles que abraçaram a fé, a voltar atrás ou voltar a outros pensamentos e outras ideologias? Quero te convidar a ler em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então aqui ele já deixa, certo, olha, vocês estão seguindo outra coisa que tem aparência de evangelho, mas que não é o evangelho. Ele diz, para seguirem outro evangelho, no versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Bom, gente, o evangelho, esse outro evangelho, é o evangelho que nos agrada. É o evangelho que diz aquilo que nós queremos ouvir. É o evangelho que aprova os nossos próprios desejos. É o evangelho que supre as necessidades que nós queremos que sejam supridas e não aquelas que Deus, mostra que deseja, que é do conhecimento dele, que é da vontade dele que sejam supridas em sua onisciência. O evangelho que nos agrada é o evangelho do conveniente. E é muito perigoso andar nesse evangelho, porque o evangelho do conveniente é aquele evangelho que te agrada, que te afasta de Deus. E como Paulo vai dizer, esse não é o evangelho. O evangelho não é conveniente, ser cristão não é conveniente, às vezes é doloroso, às vezes é cansativo para o nosso corpo físico ou para a nossa mente, e é por isso que é uma escolha. Quando você escolhe ter um Senhor e Salvador, você escolhe fazer parte desse reino que entende que a sua vida, ela é além das coisas materiais dessa terra, ela é uma vida que vai continuar e que na verdade vai começar quando nós estivermos todos na presença do nosso Pai. E essa advertência que Paulo diz é para hoje também, é para a igreja, porque muitas pessoas têm pego a palavra de Deus e aplicado conceitos, filosofias, ideias suas próprias para justificar as suas ações. Elas transformam o evangelho, elas pervertem o evangelho naquilo que não é evangelho para justificar os seus verdadeiros desejos. Não aceite viver esse tipo de evangelho. Rompa com o conveniente e esteja verdadeiramente andando com Deus, porque senão você vai ter a ilusão de que está andando com Deus, mas na verdade você está andando num evangelho falso, no evangelho do comodismo, onde o que governa a sua vida são as suas ações, são as suas vontades e os seus desejos. Evangelho não é isso. Como Paulo vai dizer, a revelação vem no versículo 10, quando ele diz: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou seja, esse outro evangelho, ele te agrada. E no final desse versículo ele vai dizer: se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então tenha cuidado, toda vez que você ouvir a palavra de Deus, mas essa palavra não te confronta, pelo contrário, essa palavra ela te traz para um lugar de comodismo, de que as suas ações, que os seus desejos são eles que devem te guiar. Essa não é a palavra de Deus e esse não é o verdadeiro evangelho.